Semana passada, um paciente meu chegou na sessão de terapia com uma planilha pronta. 13 linhas de prós e 13 linhas de contra, sobre se ele devia ou não terminar o casamento dele. 13 linhas, ele tinha contado, mas ainda assim ele não conseguia decidir nada. É sobre isso que eu quero falar hoje. A racionalidade, usada o tempo todo, deixa de ser uma ferramenta e vira um esconderijo. E tem uma coisa cruel nesse esconderijo. Ninguém desconfia dele, nem você mesmo. Porque ninguém questiona alguém que pensa antes de agir. Todo mundo elogia quem é ponderado, quem tem os prós e contras na ponta da língua. Só que embaixo disso, boa parte das vezes, a pessoa está usando a razão para não precisar sentir o que já sabe que sente. Prazer, meu nome é João, eu sou médico residente em psiquiatria. E nesse vídeo eu vou te mostrar alguns dos mecanismos por trás disso e um jeito da gente usar a razão e a emoção juntas numa decisão, em vez de tentar uma bloquear a outra. Deixa eu te contar uma outra cena de uma pessoa que eu conheço. Ele cresceu numa casa em que sentir qualquer coisa era uma fraqueza. E com o tempo, ele aprendeu uma coisa. Se eu transformar o que eu sinto em algo que eu penso, ninguém consegue me atacar por isso. E foi construindo uma espécie de armadura de lógica, de argumento, de justificativa. Ele atravessou a infância inteira sem que ninguém tocasse no que realmente doía de verdade para ele. O problema de uma armadura é que ela não distingue quem tá vindo para atacar de quem tá vindo para se aproximar. Ela reage do mesmo jeito para os dois. Hoje, adulto, ele continua com a mesma blindagem, mesmo quando não tem ninguém tentando derrubar ele. Só alguém realmente tentando chegar perto. Na psicologia clínica, isso tem um nome: intelectualização. George Vaillant, de Harvard, conduziu o estudo Grant, um dos acompanhamentos mais longos já feitos sobre desenvolvimento adulto, e catalogou a intelectualização como um dos mecanismos de defesa mais comuns em pessoas com alto funcionamento cognitivo, ou seja, pessoas inteligentes. E funciona mais ou menos assim. Quando uma emoção ameaça aparecer, o cérebro desvia aquilo para o pensamento abstrato antes que vire uma sensação consciente. Então, em vez de sentir tristeza pela demissão, tu analisa o mercado de trabalho e acha que pode ser uma coisa positiva. Em vez de sentir raiva de alguém que te machucou, tu monta uma teoria sobre o comportamento da pessoa. Intelectualizar dá uma sensação de controle real, isso é verdade. Tu sai daquela conversa achando que resolveu porque tecnicamente tu entendeu tudo. Mas o que importa aqui não é que a intelectualização é errada, é só que usar o tempo todo pode ser errado. Porque no fim, entender não é a mesma coisa que processar. E geralmente a mesma dor costuma voltar meses depois, muitas vezes do mesmo jeito, porque nunca foi sentida de fato, só foi traduzida para outro idioma. Tem um achado antigo, mas que ainda surpreende quem escuta pela primeira vez. Antônio Damasio, na época da Universidade de Iowa, estudou pacientes com lesão no córtex pré-frontal ventromedial, uma região ligada à integração entre emoção e cognição. A expectativa era que esses pacientes virassem decisores excelentes, já que, em teoria, a emoção só atrapalhava o raciocínio. É isso que todo mundo pensa. Mas a real é que foi ao contrário. Sem os marcadores somáticos, ou seja, aquelas sensações no corpo que sinalizam se uma escolha é boa ou ruim, antes mesmo de qualquer análise consciente, os pacientes travavam em decisões banais. Escolher entre dois restaurantes, por exemplo, era impossível. Sem sinal emocional, a razão sozinha vira um labirinto de variáveis, porque não sobra nada dizendo essa aqui, essa é a certa. A emoção funciona como um critério de parada. Tira ela e a razão simplesmente continua girando. E tem um terceiro ponto que explica por que pensar demais sobre um sentimento pode piorar a escolha, não melhorar. Timothy Wilson, da Universidade de Virgínia, com Jonathan Schuller, pediu para um grupo de pessoas escolher entre pôsteres de arte de forma intuitiva e para outro grupo escrever, com detalhes, os motivos racionais de cada escolha antes de decidir. Semanas depois, quem escolheu de forma intuitiva estava mais satisfeito com o próprio pôster do que quem tinha racionalizado a escolha na hora. Os pesquisadores chamaram isso de Reasons Generated Attitude Change. Quando tu força uma explicação verbal para algo que era, na origem, um sinal emocional, tu acaba dando peso demais porque é fácil de colocar em palavras e ignorando todo o resto, que geralmente é muito mais importante. O paciente da planilha não tinha um problema de excesso de inteligência. Em algum momento da vida dele, sentir foi perigoso, ou foi punido, ou simplesmente não teve espaço. A razão virou o único território onde ele conseguia ficar em segurança. O funcionário que justifica ficar no emprego que odeia com uma tabela de estabilidade financeira pro resto da vida, talvez esteja, sem perceber, evitando o luto de largar um sonho antigo. Quem analisa cada detalhe de um relacionamento antes de se permitir gostar de alguém, talvez esteja evitando o risco de sentir rejeição de novo, depois de já ter sentido isso uma vez e não ter dado conta tão bem. O padrão existe porque lá atrás ele funcionou. O ambiente que exigia essa proteção pode nem existir mais, mas a armadura continua ali, do mesmo peso, sem inimigo, para bloquear. Pensar com clareza, ponderar consequência e avaliar risco, isso continua sendo muito importante para qualquer decisão adulta.
Mas o que pesa é usar só isso, o tempo todo, como um reflexo automático, até virar a única linguagem que a pessoa se permita se sentir confortável. Emoção sem nenhuma regulação tende a virar impulsividade que machuca. Porém, razão sem nenhuma emoção também cobra o preço dela, só que disfarçada de prudência, muitas vezes. Isso aqui não quer dizer que a razão precisa sumir de nada, de novo. Quer dizer que ela precisa entrar depois e não no lugar. E isso aqui dá pra gente treinar. Eu uso um processo de 3 passos com alguns pacientes em consultório para isso, e eu quero te passar agora. O primeiro passo é nomear o momento exato em que a razão entra para evitar o sentimento. Isso pede uma observação de si mesmo, parecida com uma análise funcional que a gente usa na terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, antes de qualquer justificativa aparecer, o que tu sentiu de verdade? O que tu sentiu no teu corpo? Foi um aperto no peito, um vazio no estômago, uma vontade de sair correndo? Esse é um dado real para te usar. A explicação que vem logo depois quase sempre é secundária, montada para dar conta de um sinal que já apareceu primeiro. Treinando essa ordem, ou seja, sentimento primeiro e explicação depois, dá pra gente enxergar quantas conclusões lógicas nasceram de uma emoção que nunca foi examinada de verdade. O segundo passo é deixar o sentimento existir antes da gente julgar ele. Não é agir por impulso, é dar um espaço curto, de alguns minutos, para sentir sem já traduzir aquilo em argumento. Basicamente, fechar os olhos, respirar e nomear para ti mesmo o que tá ali. Ah, isso é medo, isso é vergonha. Só nomear, sem sair defendendo ou explicando na sequência, já ajuda muito. Matthew Lieberman mostrou num estudo com ressonância magnética que o simples ato da gente nomear uma emoção já reduz a ativação da amígdala e aumenta a atividade em regiões pré-frontais ligadas à regulação. O nome técnico é Affect Labeling. Nomear já começa a tirar a urgência de fugir daquilo pelo pensamento. O terceiro passo é decidir usando 2 sistemas juntos, não um no lugar do outro. Depois da gente sentir e nomear, aí entra a razão, como uma parceira aqui, e não como uma substituta. A pergunta muda de o que faz sentido para, dado o que eu sinto e o que eu sei, qual caminho respeita os dois? Às vezes a resposta confirma o que a razão já ponderava, muitas vezes. Mas, às vezes, revela que a decisão lógica que a pessoa vinha defendendo estava ignorando um dado muito importante do emocional. Volta comigo para o paciente da planilha lá do início. Quando ele parou de listar os prós e contras e simplesmente notou o que sentia antes de justificar qualquer coisa, ele percebeu um aperto forte no peito toda vez que pensava em terminar o casamento. Quando ele deixou esse aperto existir sem racionalizar na hora, ele entendeu que não era dúvida sobre a decisão, era medo de ficar sozinho. Só depois de nomear isso com honestidade, ele conseguiu voltar para a razão com outra pergunta. Eu quero continuar nesse casamento para evitar me sentir sozinho por um tempo? A decisão mudou quando o sentimento real entrou na planilha, ao lado dos números, em vez de ficar escondido atrás deles. Talvez tu tenha construído uma armadura parecida há muito tempo, num contexto que já nem existe mais do jeito que existia. Ela pode realmente ter te protegido de coisa que doía de verdade. Mas hoje, talvez tu esteja te impedindo de decisões que tu genuinamente quer tomar, só porque sentir ficou perigoso demais pra gente se permitir. Usada do jeito certo, a razão funciona como uma bússola. Usada para nunca precisar sentir nada, ela vira uma muralha, uma proteção. Essa semana, antes de justificar racionalmente a próxima decisão difícil que te aparecer, para por um segundo e presta atenção no que tu tá sentindo antes de explicar qualquer coisa. Se esse vídeo te fez lembrar de um momento específico da tua vida, se inscreve aqui no canal. O meu objetivo aqui é justamente ajudar quem pensa demais e sente de menos a achar esse ponto de volta.